A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é uma palavra de graça, sobre a graça de Deus na nossa vida. E o tema dessa palavra, se os irmãos gostam de anotar, o tema é Mãe, uma grande dádiva de Deus. Vamos repetir comigo? Fala assim: Mãe, uma grande dádiva de Deus. Então hoje a gente sabe que propositalmente é considerado o Dia das Mães. É claro que o Dia das Mães não é só o segundo domingo de maio. Nós somos mães todos os dias. Nós exercemos o nosso ministério, a nossa missão como mães todos os dias. Mas hoje é um dia proposital. E algumas pessoas gostam de dizer, é só um dia comercial. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem sobre algumas datas que são somente comerciais. De fato, o comércio cresce nessa época do ano porque é um dia proposital para se honrar a pessoa que te deu a vida, aquela que se dispõe a dar o melhor por você. Hoje eu recebi 3 cartas dos meus filhos, eu chorei, porque uma delas dizia: mãe, você é a pessoa mais importante da minha vida. Aquilo eu não aguentei, né, gente? Quem que aguenta sem chorar? E de fato, mãe é isso. E você sabe, falando sobre o dia proposital, é um dia proposital, mas se nós não conseguimos honrar essa pessoa num dia proposital e comercial, como as pessoas gostam de dizer, que dia que você vai conseguir fazer então? Não é verdade? Então hoje é um dia para isso. E falando agora da Bíblia, se nós formos pegar a Bíblia e ver qual foi a primeira mãe da Bíblia, a primeira mulher criada por Deus, nós sabemos que foi Eva. Eva foi a primeira mulher criada por Deus. Eva foi a primeira mãe que Deus criou. E a Bíblia fala que Eva era a mãe de todos os seres humanos, porque ela foi a primeira e toda a sua descendência viria a partir dela. E a Bíblia fala que também ela foi a primeira esposa, a primeira auxiliadora idônea que Deus criou para um marido. Mas sabe, a história de Eva, quem já ouviu essa história na Bíblia, gente? Sobre Eva? Ok. A história de Eva não é uma história tão longa, de coisas assim, de muitos anos maravilhosos, de coisas boas. Logo no começo, não sabemos o período exato, mas algo muito ruim aconteceu por meio da mulher. É por isso que eu quero falar sobre a graça de Deus na vida da mulher hoje. Porque você sabe, a maior tragédia da humanidade iniciou-se na vida de uma mulher. A Bíblia diz, vamos ler, por favor, Gênesis 3, o 6 e o 7. Está escrito assim, Gênesis 3, 6 e 7. Vendo a mulher, Eva, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui nós vemos um relato da maior tragédia da humanidade, onde o pecado entrou. E a Bíblia fala que o pecado entrou em primeiro lugar por meio de Eva. A Bíblia fala que Eva foi enganada e aí ela comeu. Enganada por quem, irmãos? Serpente, que representa quem? O diabo, Satanás, capeta, muitos outros nomes, inimigo de Deus e nosso. E aí ela comeu e fez o quê? Deu para o marido. Eva tomou a frente do marido. Hashtag fica a dica: toda vez que a esposa quer tomar a frente do marido, a coisa dá ruim. Porque Deus havia criado o homem para exercer a liderança. Aí o homem também, como diz o outro, vacilou, deixou a mulher tomar a frente. A mulher foi lá, ficou sozinha, conversou com a serpente, foi facilmente enganada pela serpente. Aí ela come, dá para ele, ele come, e a maior tragédia da humanidade acontece, que é o quê? O pecado. Por meio da mulher entrou o pecado, onde houve a destruição da humanidade, a corrupção total do homem e de toda a criação perfeita de Deus. A partir do pecado, irmãos, que iniciou-se na mulher, posteriormente no homem, todo tipo de atrocidade entrou na terra.
Porque após o pecado, Deus amaldiçoou Adão e Eva? Não. Deus amaldiçoou o quê? A terra. A terra foi amaldiçoada por Deus. E depois que o pecado entrou, por causa de uma mulher, entrou primeiro através da vida dela, porque ela comeu primeiro. Passou-se a existir guerras, filho matando filho. Tanto é que o primeiro assassinato na Bíblia foi o quê? Os filhos deles. Um matando o outro. Guerras, pestes, doenças, enfermidades. Mas olha como Deus é maravilhoso. Agora deixa em Gênesis 3. Agora eu quero te mostrar a graça de Deus na vida da mulher, na nossa vida, irmãos. Mesmo quando o pecado entrou e trouxe destruição. Gênesis 3, o 20 e o 21 agora. Olha a graça de Deus. Olha, a graça não começou só em Jesus. Ele é a graça encarnada. Mas o primeiro relato de graça está em Gênesis 3. Olha o que diz. E deu o homem o nome de Eva. Ele já tinha um pecado, ok? Ela recebeu o nome depois. Presta atenção na sequência. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e para sua mulher, e os vestiu. Depois de toda uma tragédia do pecado, da separação, porque Deus havia falado o que, irmãos? Se eles comessem o fruto, o que ia acontecer? Eles iam morrer. E não era uma morte de cair no chão ali duro e ser enterrado. Era uma morte espiritual. E Deus disse, não comam, porque senão você vai morrer. Aí olha a graça de Deus aqui, mês depois do pecado. Que Eva merecia ter morrido, Adão também, sim ou não? Sim. Depois do pecado é que Adão dá o nome para a mulher. E sabe o que significa a palavra Eva? Valendo um doce, tem doce hoje? Valendo um doce. Alguém sabe o significado da palavra Eva? Eva significa vida. Deus havia dito que eles iriam morrer, porque o salário do pecado é a morte, a justiça tinha que ser feita. Mas em vez disso, Deus, quando Adão dá o nome dela de vida, está significando a graça, porque em meio à morte, você vai ter vida. Isso é graça. E outra coisa, Deus diz que o Senhor, o próprio Deus, olha só como eles são chiques. O próprio Deus fez a primeira roupa deles. O próprio Deus sacrificou, matou um animal para cobri-los. O primeiro sacrifício aconteceu logo após o pecado. Deus sacrificou um animal para cobrir a vergonha deles. Olha a graça de Deus. Porque o nome Eva não poderia significar talvez pecado? O que mais? Destruição. Vários nomes de pejorativo. Rebeldia, desobediência, incrédula. Poderia significar. Mas logo após o pecado, ela recebe o nome. E esse nome diz tudo. Mesmo depois que a morte entrou, Deus vai transformar em vida a sua situação. Isso é graça, meu irmão. Isso é muita graça, porque eles não mereciam isso. Merecia outra coisa. Merecia a condenação. E você sabe, olha, eu não conheço muitas irmãs que estão aqui, não conheço todas a fundo. Eu não sei como é a sua vida que já passou, não sei como está a sua vida hoje também, nem sei o seu passado. Você sabe, talvez você está aqui me olhando e a sua vida no passado às vezes teve alguns erros que você cometeu. Assim como Eva cometeu um grande erro, que custou a morte do Filho de Deus para reparar o dano. Tamanho foi o erro que Eva cometeu, junto com seu marido. E talvez você já cometeu muitos erros também, no passado. Talvez está cometendo hoje, eu não sei. Talvez no seu casamento, às vezes coisas difíceis, e você cometeu os erros e resultou talvez numa separação, num divórcio, numa briga. Talvez você comete erros na criação dos seus filhos, não sei. Talvez você já errou muito no passado com os seus filhos.
Mas hoje você está aqui no meio da igreja e o Senhor tem te conduzido para reparar esses erros, mas talvez muita coisa do passado aconteceu e prejudicou. Houve uma ruptura na criação dos seus filhos, houve um problema, uma lacuna, uma tragédia aconteceu, não sei. E talvez você às vezes se sente sozinha ou desamparada em alguma área da sua vida por erros que você cometeu. Achando que não, eu tenho que viver por isso aqui agora, por conta de erros que eu tive no passado. Então agora eu tenho que viver isso. A minha vida agora vai ter que passar por essa fase, por conta de coisas que eu cometi, agora eu vou ter que passar. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. O meu e o seu erro não é maior do que o amor e o perdão de Deus que estão disponíveis sobre a sua vida. Os nossos erros não pegam Deus de surpresa. Sabia disso? Sabia que quando você erra, você falha, você peca, Deus não fica, não acredito que você pecou. Não me diga que você fez uma coisa dessa. Deus não fica surpreso quando você erra. Deus já conhece todos os dias da sua vida. Ele já sabe o que você vai fazer amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Ele sabe de todas as coisas. Tudo já está consumado, lembra? Para nós não está, mas para Ele já está tudo consumado. Nós estamos vivendo um dia de cada vez, mas para Deus Ele não é pego de surpresa com os nossos erros, não. E não importa o que você fez. Não importa o que você fez no passado, não importa como está sendo agora, acredite em mim, Deus não tem condenação para você, porque mesmo depois do pecado, Ele poderia colocar um nome na mulher e colocar destruidora, você destruiu todo mundo aqui, ó. Mas Ele está transmitindo graça, mesmo depois do pecado. Deus tem um plano perfeito para todas as coisas, Ele não é pego de surpresa. E você sabe, ali Eva foi perdoada. Sabe por quê? Porque um sacrifício aconteceu. O primeiro sacrifício aconteceu ali, era Deus dizendo, você vai receber o nome de vida, eu vou sacrificar um animal aqui, por causa do pecado, alguém vai ter que morrer, não é verdade? Aquele que pecar, tem que morrer. Mas Deus foi tão gracioso que não matou nenhum deles, sacrificou um animal e vestiu eles. Eu vou te falar, o Cordeiro de Deus pagou toda a nossa dívida. Naquele dia foi um animal natural, mas Jesus é o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito foi aceito, e o sangue já foi derramado em nosso favor, e está sobre a nossa vida. Você crê nisso? Você crê que o sangue é mais poderoso do que o seu pecado? Você crê que o sangue é mais poderoso do que as suas falhas? Do que as suas limitações? O sangue é mais poderoso, irmãos, do que qualquer coisa. Nada é mais poderoso que o nome, que o sangue de Jesus. Nada. E sabe, irmãos, Jesus, Ele é maravilhoso, porque Deus, Ele volta lá no lugar da derrota, no lugar aonde a tragédia aconteceu, e transforma em bênção. Olha o que está escrito, coloca para nós, verso 15 agora, Gênesis 3, 15. Lembra que o pecado entrou por meio de uma mulher. A tragédia entrou por meio de uma mulher, a Eva. Mas olha Deus aqui, mesmo logo após a queda, olha a sequência de Deus, dizendo, porém inimizade entre ti e a mulher. Isso aqui era o próprio Deus dizendo para a serpente, logo após a queda, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que é isso? Olha como Deus é maravilhoso. Ele volta lá no lugar da derrota para trazer vitória. Ele volta no lugar da maldição para estabelecer a bênção. Por meio de uma mulher, Eva, que significa vida.
que recebeu esse nome mesmo depois de ter pecado, não foi antes. Isso é graça demais. Por causa de uma mulher o pecado entrou. Ele está dizendo, por meio de uma mulher a salvação vai vir. Deus pega um instrumento que era de maldição, meus irmãos, para trazer a bênção. Ele pegou um instrumento que foi de morte, porque a morte entrou, o pecado entrou, para trazer vida. E logo após a morte, o pecado, ele olhou para a serpente e falou: eu vou colocar inimizade entre você e a mulher. O descendente da mulher vai pisar na sua cabeça. E você vai ferir o calcanhar. Aqui já era a profecia que Jesus ia vir para esmagar a cabeça da serpente. Lá em Gênesis, lá na criação, no início de tudo, Jesus já estava sendo anunciado. Para você ver que Deus tem o controle de tudo. No ato da queda, ele já anunciou: opa, teve um problema aqui, mas espera aí, eu vou corrigir isso aqui. No ato. Isso significa que Deus não é pego de surpresa nunca. Nem com o pecado de Adão e de Eva Deus foi pego de surpresa. Porque Ele é onipotente, Ele é onisciente. Ele pode todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, meus irmãos. E no ato dessa queda, e por meio de uma mulher entrou o pecado, pera lá, por meio de uma mulher vai entrar a salvação, a redenção. E todo o pecado vai ser destruído por causa daquele que vai vir da mulher. Eu fico vendo tanto que Jesus é maravilhoso. Eu estava ontem aqui dando aula para os irmãos, no cursão, e falando algumas coisas, fazendo algumas analogias, alguns paralelos. Irmãos, isso aqui é um deles. Por meio de uma mulher a maldição entrou, mas agora eu vou usar essa uma também. Vai ser outra, mas vai ser uma mulher. E a salvação vai entrar. Aí, eu preguei para os irmãos há um tempo atrás sobre o cego. O cego de nascença, está lá em João. Todos os dias, aquele cego ficava à beira do caminho. E as pessoas, quando passavam por ele, a história diz isso, os historiadores, os estudiosos, naquela época quem nascesse cego, ou se tornasse aleijado, ou cego, alguma coisa, era tido como alguém rejeitado. Era alguém desprezado pela sociedade. E ali, irmãos, ele nasceu cego. E as pessoas diziam: ele nasceu cego, é por causa do pecado da mãe dele ou por causa do pecado do pai dele? E ficava, já não bastasse o coitado do menino ter nascido cego, nunca ter visto na vida, tinha que ouvir os questionamentos da sociedade. Hein, você é cego por quê mesmo? Conta aqui pra mim, hein? Quem foi que pecou aí? Seu pai ou sua mãe? Conta. Ele cresceu com isso. E aí a cultura da época dizia que quando alguém passasse próximo de um aleijado, de um cego, de um mudo, de um surdo, as pessoas cuspiam, demonstrando desprezo pelaquela deficiência. Todos os dias aquele cego ouvia os cuspes no chão. Ele não via, ele nasceu cego, mas ele ouvia toda hora aquele barulho de alguém cuspindo do lado dele. Aí olha, tanto que Jesus é especialista em pegar a maldição e transformar em bênção. Qual foi o instrumento que Jesus usou naquela hora para curar aquele cego? Jesus cuspiu no chão. Pegou, fez uma laminha, um barrinho, que palavra você quiser usar para você entender. Fez uma massinha com a saliva dele na terra. Untou os olhos daquele cego. Aquele cego todo dia ouvia: você é amaldiçoado, você é desprezado, ninguém te quer, você não vale nada, você não presta para nada, você é um inútil. Mas teve um dia que ele ouviu e aquele dia foi o último dia que ele ouviu um cuspe. Porque o Jeová Rafá, o Deus que cura, o médico dos médicos, estava ali e falou: vai lavar teu olho, vai lá no tanque de Siloé. E porque ele obedeceu e creu, ele voltou vendo. E as pessoas indagavam: quem foi? Quem foi? Quem foi? Você era cego, mas você não conseguiu ver. Quem foi que te curou? Ele: eu não sei de nada. Uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Jesus é especialista em pegar o instrumento da maldição e transformar em bênção. A maldição do pecado entrou por uma mulher, por causa da Eva. Mas agora, por uma mulher, Satanás, vai vir o descendente que vai pisar na sua cabeça. Aleluia!
Você pode falar um aleluia para o Senhor? Irmão, Jesus é poderoso demais. Ele é especialista em transformar a destruição e trazer vida de novo. Jesus é poderoso. Sabe, eu não sei as suas lutas, a sua vida. Não sei os seus temores, os seus receios, as suas inseguranças. Presta atenção. Jesus é especialista em manifestar o poder dele no meio do caos. Creia nisso. Creia nisso. Acredite nisso. Ele está trabalhando em seu favor. Um dia o erro entrou por causa de uma, mas um dia também a salvação entrou. O Messias, o Salvador nasceu. Meu Deus, como o Senhor é perfeito. Vamos ler Lucas. Irmãos, isso aqui é poderoso demais. É só eu que me empolgo com essas coisas. Lucas 1. Nós vamos ler do 41 ao 45. Agora você vai ver aquela pela qual o próprio Deus usou para trazer o Salvador. Olha que coisa extraordinária. Do 41 ao 45. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Isabel era prima de Maria, essa Maria aqui é a mãe de Jesus. Quando elas se encontraram, a Bíblia fala que o bebê que estava no ventre se estremeceu. E Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto de teu ventre. E de onde me provém de que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe fora ditas da parte do Senhor. Irmãos, isso aqui é um relato do encontro das primas. Maria, mãe de Jesus, estava grávida, recente, nem tinha barriga direito. Foi visitar a prima Isabel, a mãe do profeta João Batista. E quando as duas se viram, ela bateu o olho em Maria e Jesus já estava no ventre de Maria. Ela ficou cheia do Espírito Santo. O bebê tremeu. João Batista estremeceu na barriga da Isabel, porque sentiu: o Salvador está aí. Irmãos, um bebê de 2 meses, mas não era qualquer bebê, era o Filho de Deus. Ela estremeceu. Deus usando pessoas improváveis para trazer um milagre. Deus usando aquelas que talvez nem imaginaria que seriam usadas por Deus. Outro episódio que me lembrei, que Deus usa o momento ali que não parece nada vai acontecer, para manifestar o poder dele. Pedro, quem lembra de Pedro? Quem já ouviu falar de Pedro? Pedro, irmãos, havia pescado a noite inteira, não tinha pegado nada. Aí Jesus manda, está lá em Lucas 5, aí Jesus manda ele de novo e fazer o quê? Lança a rede. Lucas 5:5 ele diz: lança a rede do lado direito. E Jesus foi específico na direção que ele disse. E Pedro fez o quê? Ele disse: sobre a tua palavra eu vou lançar. E quando ele lançou a maior pesca da história, que o barco estava quase caindo, quase tombando dentro do mar, tamanha foi a quantidade de peixes que ele pescou naquela noite. Por quê? Tinha pescado nada anteriormente, estava já cansado, saturado, problema em cima de problema, indo para casa sem nada, sem suprimento. Meu Deus, estou cansado disso aqui já, nada acontece. Aí Deus pega aquele momento, aquele episódio, aquele instrumento
de fadiga, de desânimo, que ele estava já cansado de trabalhar e não ter êxito, não ter sucesso, ter êxito. No lugar da derrota, Deus manifestou o sucesso na vida dele. Porque simplesmente ele creu. Irmãos, Deus vai operar na sua vida quando você crê. E não é um crer simplesmente quando as coisas estão acontecendo. É muito fácil. Não é fácil crer quando tudo está dando certo? É muito fácil você levantar a mão e adorar, e louvar, e sorrir, e ser grato, contente, quando tudo está indo do jeitinho que você queria. O mais difícil é você ter essa mesma atitude quando nada vai bem. Esse é o grande teste de fé que todos nós passamos. Não tem jeito, você gostando ou não, que ninguém gosta de algumas fases, são difíceis mesmo, produz choro, produz muita coisa, mas Deus age, manifesta, transforma quando alguém crê. Pedro estava cansado. Não, Jesus, pensa ele já cansado dias e dias e nada. Aí Jesus vem e fala, faz. E o mais incrível é que ele fala, vamos lá pessoal, vamos lá, vamos ver o que vai dar. Não, o mais especial é que ele fala assim, sobre a tua palavra eu vou lançar. Sobre aquilo que o Senhor está falando, eu estou crendo. Eu estou crendo no que o Senhor está falando. Por isso eu vou fazer isso. Porque a circunstância não diz nada. Já pesquei, estou aqui há quantos dias? Nada acontece. Mas sobre o que o Senhor falou, eu creio, eu vou lançar. Quando nós cremos, irmãos, na palavra que Deus liberou, as coisas acontecem. As coisas fluem. O milagre acontece. Repete para o seu colega do lado. No lugar da sua derrota. Não, mas fala como vencedor. No lugar da sua derrota, será o lugar do seu sucesso. Hoje eu quero falar de uma pessoa. Eu acho que os irmãos já ouviram falar dessa pessoa. Olha para cá. Agora eu quero usar um exemplo de uma mãe. Levanta a mão de novo aí. Quem é mãe? Eu quero usar um exemplo agora de uma mãe. Eu quero falar sobre não desprezar o poder de uma mãe. Irmãos, eu acho que uns 3 meses atrás, eu passei mal, fui para é UPA que fala, né? Fui para uma UPA, fiz uns exames do coração, uns exames de sangue, umas coisas. E aí, eu estava lá sentada esperando, e tinha uma senhorinha numa cadeira de roda, assim, do meu lado. E ela ficou, eu estava assim, ela estava do meu lado, então não teve como eu não ouvir a conversa dela com a outra senhorinha do lado dela. Era um lugar bem pequenininho, assim, para tirar o sangue. E ela, não, e eu lá, calada, nunca vi na minha vida, né? A fulana, você passou mal, você está aqui com quem? Quem que te trouxe, fulana? O que foi? Aquelas conversas de quando as velhinhas se encontram, né? E aí ela, eu passei mal de não sei o quê. Eu tenho 67 anos. Irmãos, 67 anos. Quase 70. Era uma idosa. E ela dizendo, não, eu tenho 67 anos já. E eu vim sozinha mesmo. Porque eu optei em não casar. Eu nunca me casei. E eu nunca tive filhos. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi nunca ter casado e nunca ter tido filhos. Aí eu estava do lado. E eu, ok, nunca vi essa mulher na minha vida, fica quieta. E aí a outra começou a falar mal de filho. Você sabe, quando uma pessoa começa a soltar assim um veneninho, logo que está do lado, solta o veneninho. Uma coisa assim que contagia, você já reparou, né? Quando um começa a reclamar, está numa fila, começa a reclamar. Ai, que fila é essa? Aí quando você vê, tem mais 4 reclamando também. Você já percebeu que é assim, né? O veneno vai puxando os venenos. E aí ela começou a falar. Eu vivo sozinha mesmo, se um dia eu morrer, eu vou morrer, cai dura no chão, alguém me acha, me enterra. Porque eu não tenho filho, não tenho marido, sou filha única, meus pais já morreram, não tenho irmão. Não tem ninguém. Resumindo, a véia não tinha ninguém.
e estava batendo palma. Eu nunca quis casar, a melhor coisa, filho, Deus que me livre. Aí aquilo me inquietou. Falei, senhora, assim, nunca vi a senhora, né? Mas eu ouvi aqui, desculpa entrar. Mas eu fiquei curiosa. Assim, respeito sua posição, sua decisão, cada um, como dizia minha avó, né? Cada qual. Cada um sabe sua vida. Mas sim, eu sou mãe de 3 e assim, sou tão feliz com os meus filhos. Por que a senhora não quis ter filha? Aconteceu alguma coisa? Aí ela, minha filha, você é corajosa. No mundo de hoje ter 3 meninos? Deus me livre, começou. Porque filho, você dá vida. Você morre para dar vida, você faz isso. Começou a falar, como se ela tivesse tido um monte, né? Fosse especialista em parir. Que você faz isso, você faz aquilo, aí o menino cresce. Tem uns que matam a mãe por causa de dinheiro, por causa de pensão. Ou quando a mãe fica velha, joga num asilo público aí, passa necessidade, põe debaixo da ponte, judia, maltrata, desrespeita. Foi colocando uma lista, irmãos, assim, só uma lista, acho que era lista de maldição, não sei. E começou a falar. Foi a melhor coisa que eu fiz. Aí eu sei que eu falei muita coisa para essa velha, mas resumindo o que eu falei, que logo me chamaram para tirar sangue. Eu tinha que tirar sangue para poder ir embora, que eu estava ali há muito tempo. Falei, olha, é triste saber que a senhora tem esse pensamento. Mas o que a senhora me diz daqueles filhos que honram a mãe e o pai? Porque a senhora só falou de exemplos negativos. Será que não tem nenhum? A senhora não conhece? Nunca viu? Se a senhora não conheceu nenhum filho que honrou o pai e a mãe, até o último dia de vida, até o último fôlego, literalmente, estou aqui na sua frente para te dizer que eu sou essa pessoa. E eu quero te dizer que louvado seja Deus, porque minha mãe quis me ter um dia, e eu quis ter os meus filhos, e Deus me deu os meus filhos. E a melhor coisa da vida, nada, só a presença do Senhor, tirando Jesus, nada é mais precioso do que ser mãe. Não é, irmãos? É ou não é? Irmãos, você fica sem dormir, você está amando. Você vira um graveto de tanto amamentar. Você parece um zumbi, parece que passou maquiagem, tanto que seu olho está preto. Você não consegue usar o banheiro, você não consegue tomar banho às vezes, não consegue fazer uma refeição sentada e comer até o final, a refeição quente. Você come fria, você perde o apetite, você levanta 50 vezes para ir no banheiro durante uma refeição. É ou não é? Pelo menos em casa é assim, não sei se a sua casa é diferente. E eu tenho 3, então é 3 vezes tudo que eu estou falando. Mas não tem nada mais prazeroso do que olhar e falar, meu Deus, a minha descendência. Deus me deu a dádiva de gerar. E para aquela senhora era uma maldição. Eu falei, poxa, que tristeza, ela vai morrer sem saber o que é gestar, sem saber o que é amamentar. Eu ouso dizer que depois que eu me tornei mãe, eu dei um passinho bem pequenininho, mais próximo de entender o amor de Deus por nós. Porque é um amor tão grande, mas tão grande, que não tem como, não é daqui, vem de Deus. O amor de uma mãe para um filho vem de Deus. E eu só entendi o quanto a minha mãe me amava, a grandiosidade do amor de um pai e de uma mãe, quando eu tive os meus. Porque não tem como você explicar, tem como? Não tem. É igual o amor de Deus por nós, você explica, não tem como. Tem que sentir, tem que experimentar, tem que provar do amor de Deus. E aquela velhinha vai morrer sem ter essa experiência, porque simplesmente foi natural. Olhou com a ótica só negativa. Falei, poxa, e os filhos que honra? E os filhos que cuida? Falei, eu cuidei da minha mãe até o último suspiro de vida dela, literalmente. E eu louvo a Deus porque eu tive esse privilégio. Me sinto privilegiada. Ela faleceu, eu tinha 24 anos. Mas eu falo, Senhor, obrigado, porque eu vivi 24 anos com ela. E eu pude estar ali. Eu pude cumprir a palavra na vida da minha mãe, que é honrar, que é submeter. Mas para a sociedade, você falar que vai ser mãe e vai se dedicar à maternidade, abre mão de carreira, de coisas por um tempo ali para se dedicar ao filho, é loucura. É loucura.
Eu me lembro que na época as pessoas diziam: minha amiga, grande é a tua fé, porque você vai abrir mão desse salário, dessa posição, quanto que você ganha, para poder ficar em casa. Por quê? Porque para a sociedade, irmãos, essa missão de mãe, porque é uma missão, é um ministério, é um chamado, é uma responsabilidade que Deus dá para a mãe e para o pai, de você conduzir o seu filho a Cristo. Para o mundo é um desperdício. Tem que ficar com a babá, tem que ficar em tudo quanto é lugar, tem que ficar com outro. Outros têm que criar o filho que você pariu. Para a sociedade lá fora é isso. Eu já ouvi, irmãos, várias vezes no começo, quando eu tive meu primeiro filho, de pessoas dentro e fora da igreja, mais fora. Peraí, você só fica em casa? Você não trabalha? Eu começo a rir numa hora dessa, quando alguém pergunta: você não trabalha? Meu amigo, meu trabalho é 24 horas. Não tem feriado, não tem dia santo, não tem ano novo, não tem dia da doença, dia de nada. Eu sou mãe. E não há nada mais poderoso e precioso do que ser mãe. Ensinar os meus filhos, como diz Provérbios, ensina a criança, não é o velho não, meu amigo. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela crescer e tiver a idade adulta para tomar suas próprias decisões, ela não vai desviar do caminho que você, mãe, ensinou para ela. Ensina. No levantar, como diz Deuteronômio, no levantar, à noite, de dia, no caminhar, no sentar, em todo o tempo ensina o seu filho a palavra. Então não menospreze o poder de uma mãe. Para a sociedade é desprezível, é só mãe. É só. Você não trabalha? O meu trabalho é ser mãe. Ah, criança dá trabalho. Não, eles não dão trabalho. Eles são o meu trabalho. Porque eu trabalho com eles. Eu trabalho na correção, eu trabalho no ensino, na exortação, no amor, na oração, no compartilhar da palavra. Vai lá perguntar: quem que ensinou eles todos os livros da Bíblia de cor? Pergunta. A mãe. Claro, com a motivação, né? Uma caixa de chocolate. Pergunta. De Gênesis a Apocalipse, qual adulto que está aqui que sabe de cor, na ordem da Bíblia, Gênesis até Apocalipse? Eu dou um doce. Não, você já sabe. Aí para uns é só mãe, só fica em casa. Ei, eu estou gerando o futuro dessa nação. Você que é mãe está gerando o futuro. Olha para cá, eu quero falar de uma mãe que não foi o padrão. Não foi. Não foi, uau. Essa mãe aqui não é de Provérbios 31, não é. Não é aquela mãe que, meu Deus, esse é o padrão para nós aqui da igreja seguirmos. Mas para você ver que até uma mãe que estava com seus erros, com as suas falhas, porque mãe nenhuma é perfeita, só o Senhor é. Filho nenhum é perfeito, marido, pai, ninguém. Através dessa mãe, coloca para nós Provérbios 1, 7 até o 9. Eu quero falar do poder que uma mãe tem na vida do seu filho. E você que é filho, olha para cá. É para você essa palavra. E você que é mãe também, é para você, é para mim. Porque é a palavra de Deus. Provérbios 1. Quem escreveu Provérbios, irmãos? Salomão. O rei mais sábio e mais rico de toda a história da humanidade. Não só da nação de Israel. Olha o que Salomão, o mais sábio da terra, disse: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço. Agora eu vou te perguntar uma coisa: quem foi a mãe de Salomão? Batseba. Talvez você pode pensar: uau, a mãe do rei mais sábio de toda a terra, e mais rico e mais próspero, que foi Salomão. Salomão era filho de Davi, o rei Davi.
o rei de Israel. Davi, que foi reconhecido como homem segundo o coração de Deus. Davi, aquele que matou Golias ainda adolescente, o gigante de Gate. Salomão era filho de Davi. E quando Davi ficou velho e morreu, Salomão assumiu o trono do seu pai. Mas Salomão era filho de Davi, mas a mãe dele era Batseba. Quando a gente fala o nome Batseba, irmãos, qual é a primeira imagem, ou a primeira frase, ou a primeira interpretação de Batseba para você? A mãe do rei mais sábio da terra. Aí você pensa, uau, Batseba era uma virtuosa. Uau! Não. Traição. Davi mandou matar o marido dela no meio da guerra para pegar a mulher para ele. Olha o contexto dessa mãe, olha o contexto dessa gestação desse rei, olha o contexto dessa mãe. Aí a gente pega em contrapartida Salomão. Irmãos, isso aqui é um exemplo. Isso aqui é um exemplo assim sensacional para a gente entender e acabar com todas as desculpas, me desculpa, esfarrapadas que algumas pessoas dão para ter a vida torta. Eu conheço muitas pessoas, muitas, que usa um passado difícil, uma realidade difícil na sua mãe, no seu pai, para usar como uma muleta para dizer, eu sou assim hoje porque olha lá como é que a minha mãe é. Não, eu sou assim hoje, olha lá meu pai, como é que meu pai é. Eu sou assim. Se minha mãe é assim, meu pai é assim, eu vou ser o quê? Aí quer usar um problema, um passado difícil, como uma muleta para ser torto. Porque é sem vergonha, não quer posicionar e quer usar o pai e a mãe como uma desculpa. Mas olha para isso aqui. Salomão podia dizer, também eu vou adulterar, porque minha mãe, mas meu pai, o que eles fizeram lá? Meu pai, o rei, mandou matar Urias, que era o marido da minha mãe. Ei, meu pai mandou matar o cara, hein? Vou fazer o mesmo também, vou ser doidão. Minha mãe traiu, bora fazer bagunça. Para você ver, meu irmão, uma história real que aconteceu. Uma mulher que não era um referencial, um padrão de virtude, não era um padrão de esposa,